Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Dando continuidade com o estudo de trigonometria e círculo trigonométrico, agora a gente vai ver as formulinhas de soma e subtração de arcos, tá? Do seno, cosseno e tangente. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, primeiro de tudo, para que vai servir essas fórmulas de soma e subtração dos arcos? Bem, eu botei aqui o círculo trigonométrico com os ângulos notáveis, os quadrantais e todos os equivalentes do segundo, terceiro e quarto quadrantes, tudo bem? Todos esses ângulos, gente, só consultando o círculo, a gente consegue descobrir os valores do seno, cosseno e tangente deles, tá? Agora, vão existir outros ângulos que, através dessas fórmulas de soma e subtração, a gente vai conseguir também descobrir esses valores, tá? Por exemplo, o ângulo de 75 graus, a gente consegue reescrever ele como a soma de dois ângulos notáveis, né? 75 é 45 mais 30. Então, vai ser possível eu descobrir o seno, o cosseno e a tangente de 75 usando essas fórmulas que a gente vai ver agora, tudo bem? Bem, primeira observação, gente, é errado alguém achar que o seno de 75 vai ser seno de 45 mais seno de 30. Não é, isso não vai ser válido nunca, tudo bem? Se fosse, a gente nem precisaria estudar essas fórmulas de soma e subtração, tá? Então, não vai ser isso. Um exemplo que a gente pode usar para testar que isso não é válido é pegar, por exemplo, 90 graus. 90 graus é um ângulo que eu consigo escrever 60 mais 30, usando dois notáveis, e eu conheço o seno de 90, tá? Tá aqui 90, seno de 90 vale 1. Aqui pelo círculo eu consigo ver. O de 75 eu não consigo ver, tá? Só por isso que eu não usei o 75 como exemplo. Então, olha só, o seno de 90 vale 1. Se eu fizesse seno de 60 mais seno de 30, quanto que daria? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 30 que é meio. Gente, isso não dá 1. Isso dá raiz de 3 mais 1 sobre 2, tá? Isso é diferente de 1. Então, tá provado aqui que seno de 90 não é seno de 60 mais seno de 30. Então, gente, a gente conclui que, dados dois arcos A e B, seno de A mais B não é seno de A mais seno de B. Existe uma fórmula para seno de A mais B, e é isso que a gente vai estudar agora, tá? Seno de A mais B, de A menos B, cosseno também de A mais B e de A menos B, e o idem para tangente. Então, vamos lá, olha só. Primeiro eu vou botar as fórmulas, tá? E aí a gente vai verificar essas fórmulas, a gente não vai fazer a demonstração delas. Então, seno de A mais B é seno A vezes o cosseno de B, mais, esse sinal aqui segue o sinal que está aqui dentro, tá? Na fórmula do seno. Mais seno de B vezes cosseno de A. Então, é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Gente, a ordem aqui de quem você vai escrever primeiro ou depois não faz a menor diferença, tudo bem? A fórmula do cosseno, gente, é cosseno de A mais B. Vai ser cosseno A vezes cosseno B, menos, ó, se aqui é mais, aqui vai ser menos. Menos seno A, seno B. Então, lá do seno, a gente multiplica seno com cosseno, de um do outro, e segue esse mesmo sinal. No cosseno, esse sinal é invertido, e a gente faz cosseno, cosseno, menos seno, seno. E a fórmula da tangente de A mais B vai ser essa daqui. Vai ser uma fração, em cima você soma as duas tangentes, tá? Então, vai ser tangente A mais tangente B, sobre 1 menos o produto da tangente de A vezes a tangente de B. Então, essas são as três formulinhas da soma, tá? Seno de A mais B, cosseno de A mais B e tangente de A mais B. Existe também as fórmulas da subtração, tá? Que a gente vai só inverter o sinal. Então, seno de A mais B tinha esse mais aqui, acompanhando esse sinal. A fórmula do seno de A menos B vai ser a mesma coisa, só que aqui agora vai ser menos, tá? Então, fica seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Na do cosseno, gente, o sinal era invertido. Quando aqui era mais, aqui era menos, tá? Agora, quando eu fizer cosseno de A menos B, a única coisa que vai mudar é que aqui vai passar a ser mais, tudo bem? Se aqui é menos, aqui é mais. Então, fica cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Gente, idem para tangente, tá? Quando for tangente de A menos B, vai inverter os sinais. Esse sinal aqui em cima acompanha quem está aqui dentro, tá? Então, tangente de A menos B vai ficar em cima tangente A menos tangente B, acompanhando esse sinal. E o de baixo, olha, é o sinal invertido. É 1 menos o produto aqui. Agora vai ser 1 mais o produto. Bem, como a gente não vai demonstrar essas fórmulas, eu vou usar aquele mesmo exemplo, tá? Que a gente tinha usado com 90 para mostrar agora, por exemplo, que o seno de 30 mais 60 vai dar o seno de 90, tá? Então, vamos lá.
Desenvolvendo essa formulinha, usando seno de 60 mais 30, vamos verificar que esse resultado realmente vai dar 1, que é o valor do seno de 90. Tá? Então, aplicando a fórmula, fica seno de 60 mais 30 é igual a seno de 60 vezes cosseno de 30, mais, o sinal do seno acompanha, mais seno 30 cosseno 60. E aí, substituindo esses valores, vai ficar seno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é meio e o cosseno de 60 também é meio. Tá? Então, fazendo essa multiplicação, gente, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. Então, essa daqui vai dar 3 sobre 4, mais 1 vezes 1 dá 1, embaixo 2 vezes 2 também dá 4. Então, fica 3 sobre 4 mais 1 sobre 4. Somar frações com o mesmo denominador, repete o denominador e soma o numerador. Então, vai dar 4 sobre 4. E 4 sobre 4 é 1. Tá? Então, realmente, desenvolvendo essa fórmula aqui, para 60 mais 30, a gente encontrou o resultado igual ao seno de 90. Tudo bem? Então, a gente verificou que ela funcionou para esse exemplo. Bem, vamos fazer agora, calcular o seno de 75. Tudo bem? Então, vou escrever o 75 como 45 mais 30. Seno de 75 vai ser igual ao seno de 45 mais 30. Tá? E agora, daqui para cá, eu preciso aplicar a fórmula. Então, a fórmula do seno vai ficar seno 45 vezes cosseno 30, mais seno 30 cosseno 45. Agora, gente, é só substituir esses valores que a gente conhece todos e fazer as contas. Deixa eu só fazer uma observação. É verdade também que 75 é 50 mais 25, por exemplo. Por que eu não uso esses valores? Porque eu não conheço o seno de 50 nem de 25, nem o cosseno, tá? Então, a gente sempre vai tentar escrever o ângulo que a gente quer como a soma de dois notáveis. Nem sempre vai ser possível, tá? Se for possível. Ou então, a gente pode usar os equivalentes aos notáveis também. Aquele lá que a gente faz, que a gente consegue descobrir com um círculo trigonométrico os valores de seno e cosseno de 120, de 150, de 135, tá? Aquelas equivalências, todos aqueles valores que a gente tem lá no círculo podem ser usados, ok? Então, vamos continuar aqui. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30, que é meio, vezes o cosseno de 45, tá aqui. Fazendo essa conta, aqui vai dar raiz de 6 sobre 4, e aqui vai dar raiz de 2 sobre 4, tá? Então, gente, esse é um valor irracional, vai ficar assim mesmo. O máximo que a gente consegue fazer aqui é botar numa fração só, raiz de 6 mais raiz de 2, tudo sobre 4. Esse é o valor do seno de 75. Agora um exercício para vocês, ó. Pause o vídeo e tentem fazer o seno de 15, tá? 15. Primeira coisa que tem que pensar, como que eu vou escrever o 15 utilizando ângulos notáveis, tá? Então, por exemplo, você pode usar que o 15 é 45 menos 30. Então, pausa o vídeo e desenvolve essa formulinha seno de 45 menos 30. Depois eu vou só exibir o resultado, tá? Vamos lá. Então, gente, voltando aqui para exibir o resultado, a fórmula é essa, substituindo os valores vai dar isso, tá? E você vai chegar nesse resultado final. Botei aqui só para vocês conferirem. Bem, vamos fazer uma observação aqui. A gente vai provar uma coisa que a gente já usa lá no círculo trigonométrico. Quando a gente tem aqui um ângulo x, quando a gente pega o ângulo π menos x, né? É andar π e voltar x. Quando a gente projeta aqui nesse eixo vertical, a gente vê que ele possui o mesmo, esse ângulo aqui, π menos x, possui o mesmo seno de x. Né? Então, é verdade que seno de π menos x igual a seno de x. Gente, se na parte geométrica a gente vê isso, a gente já utiliza isso, e se a gente aprendeu uma formulinha que desenvolve esse cara aqui, tá? Na hora de desenvolver isso, tem que dar seno de x. Vamos verificar? Então, vamos lá. Quem é seno de π menos x? Jogando na fórmula que a gente acabou de aprender. Vai ficar seno π cosseno x menos seno x cosseno π. Tá? E aí, substituindo esses valores, ó, seno de π, o π está aqui. Qual o valor do seno dele? Projeta para o eixo vertical. Vai dar 0. Tá? Então, vai ficar 0 vezes o cosseno de x, que eu não sei quem é, porque eu não sei quem é x, menos seno de x, repetir, vezes o cosseno de π. Cosseno de π projeta esse ângulo aqui nesse eixo horizontal. Vai cair no menos 1. Tá? Então, 0 vezes qualquer valor dá 0. Menos seno x vezes menos 1 vai dar mais seno x. Então, eu consegui provar π
pela parte algébrica, que utilizando a fórmula da subtração de arcos, eu consegui provar que seno de π menos x é igual a seno de x. Tá? Que a gente não precisa fazer isso tudo, porque a gente já sabe usar aqui a simetria no círculo trigonométrico. Tá? Mas é só para mostrar para vocês que essas coisas realmente são iguais. O raciocínio geométrico e o raciocínio algébrico tem que funcionar, tem que dar a mesma coisa. Tudo bem? Gente, só uma observação, tá? Esses ângulos, eles são suplementares. Dois ângulos, quando a gente soma e dá 180, a gente fala que eles são suplementares. E aí isso sempre vai valer, tá? Então, se você somar π menos x mais x, o menos x com mais x cancela, isso dá π, tá? Em radianos, ou 180 graus. Então, dois ângulos somados que deem 180, você sempre vai ter, tá? Que o seno deles são iguais. Exemplo. O seno de 30 é igual ao seno de 150, que a gente faz já a simetria aqui, tá? Mas você pode usar isso direto daqui para frente, sem ter que desenhar o círculo. Caso você lembre, se não lembrar, é só desenhar o círculo, tá? Outros exemplos, seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. O seno de 110 eu não conheço, tá? Mas é igual ao seno de 70. Eu não conheço o seno de 70, não é notável, ok? Mas é igual ao seno de 110. O seno de 135 é igual ao seno de 45. É um valor notável, a gente já usava no círculo, tá? O seno de 170 vai ser igual ao seno de 10, por exemplo, porque 170 mais 10 dá 180. Seno de 179, gente, é igual ao seno de 1. Não sei qual é esse valor, ok? Mas eles são iguais. E assim sucessivamente, sempre que você somar dois ângulos. Aqui tem mais um exemplo, ó, seno de 122 igual a seno de 58. Por quê? 122 mais 58 vai dar 180. Tudo bem? Então tá, gente, vamos ver aqui outros exemplos. Ó, agora para a fórmula do cosseno. Deixa eu vir para cá. Cosseno de 75. Vamos calcular. Então, eu vou escrever o 75 como 45 mais 30, que é a soma de dois notáveis. E agora eu vou aplicar a fórmula do cosseno, que é essa daqui. Então, cosseno de 45 mais 30 vai ser cosseno, cosseno, né? Cosseno 45, cosseno 30. O sinal vai ser invertido. Então, vai ficar menos aqui. Seno 45, seno 30. E aí, substituindo esses valores, a gente tem aqui raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2, menos seno de 45, raiz de 2 sobre 2 de novo, vezes o seno de 30, que é meio. Fazendo essa multiplicação, aqui vai dar raiz de 2 vezes raiz de 3, dá raiz de 6, sobre 2 vezes 2, que é 4. E aqui, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, novamente, a gente consegue juntar isso aqui numa fração só, isso deu raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, parou aí. É um valor racional. Tá? Agora um exercício para vocês. Cosseno de 105. Podem pausar o vídeo e fazer. Eu só vou exibir o resultado. Bom, pessoal, voltando agora com o resultado, o cosseno de 105 vai ser igual ao cosseno de 60 mais 45, tá? Porque 60 mais 45 são dois ângulos notáveis que somados vai dar 105. Então, jogando na formulinha do cosseno, vai ficar cosseno 60 vezes cosseno 45, menos seno 60 vezes seno 45. Agora é só substituir os valores, tá? E fazer a conta, você vai chegar nesse resultado aqui. Bem, pessoal, agora vamos provar um outro resultado que a gente já usa também, né? Botei aqui novamente o círculo, peguei novamente o ângulo x graus e peguei novamente o ângulo π menos x, tá? 180 menos x. Novamente, são dois ângulos suplementares. Quando eu somo os dois, eles dão 180 graus, tá? Essa soma. E aí, agora eu vou projetar no eixo do cosseno. A gente já usa, né, projetando para cá, ó, esse valor aqui é o cosseno de x. O cosseno de π menos x caiu aqui na parte negativa do cosseno, tá? Só que esses dois triângulos são iguais, então esse comprimento aqui é igual a esse. Tá? Então, a gente conclui que cosseno desse ângulo, que é π menos x, é menos o cosseno de x, tá? É o simétrico, a gente já usa isso. Vamos provar agora com a parte algébrica, utilizando a fórmula da subtração de arcos do cosseno, tá? Então, vou desenvolver isso daqui e vamos ver quanto que vai dar. Então, cosseno de π menos x, aplicando a fórmula que a gente acabou de aprender, vai ficar cosseno π vezes cosseno x, mais o sinal invertido, seno π seno x, tá? Os valores do x a gente não sabe, mas os valores do π a gente pode substituir. Quanto vale o cosseno de π? Ó, o π está aqui. Cosseno projeta nesse eixo, então vai ser menos 1. Então aqui vai ficar menos 1 vezes o cosseno de x, mais agora o seno de π projeta para o eixo vertical, vai cair no zero. Tá? Então vai ficar mais 0 vezes o seno de x.
Seno de x vezes zero, isso daqui vai dar zero, independente do valor do seno de x. Tá? Então, isso aqui vai dar menos cosseno x. Então, está provado da forma algébrica a mesma coisa, ó, deu o mesmo resultado. Que cosseno de π menos x é o simétrico do cosseno de x, que a gente já utiliza. Por exemplo, quando a gente pega o cosseno de 150, quando a gente precisa encontrar o cosseno de 150, a gente não faz equivalência aqui com 30 graus? A gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aí a gente responde que o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Gente, isso vai valer sempre para dois ângulos que somados dê 180 graus, tá? Então, por exemplo, o cosseno de 179 vai ser igual a menos cosseno de 1. Porque 179 mais 1 dá 180. Tudo bem? Só que agora vai ser o simétrico. Lá no seno tinha igualdade. No cosseno a gente tem valores opostos, tá? Gente, um outro resultado que eu vou comentar rapidamente, porque a conta fica praticamente igual a essa, é esse aqui, que cosseno de π mais x é igual a menos cosseno x. Isso também a gente já usa no círculo. Gente, eu não quero que ninguém decore, tá? A gente vai continuar rascunhando o círculo, vindo aqui e olhando. Quem é π mais x? É andar π mais x, tá? Continuando essa reta aqui, você estaria aqui no terceiro quadrante. E aí o cosseno dele você projeta para cá. Vai cair exatamente nesse mesmo lugar que caiu o cosseno de π menos x, tá? Que é menos o cosseno de x. Então, a gente pode continuar fazendo, consultando o círculo. Só quero mostrar que pela fórmula também dá certo. Eu ia deixar como exercício, mas não precisa, porque já está aqui a fórmula, só vai mudar esse sinal, ó. Aqui era π menos x, aqui é π mais x. Então, só vai mudar que esse sinal aqui agora vai ser menos, tá? Então, aqui seria menos. Só que aqui é zero. Então, isso vai continuar dando menos cosseno x, tá? Então, está provado também pela parte algébrica que o que a gente usa aqui na parte geométrica também funciona. Gente, olha só. Vou pegar agora novamente o 15 e vou calcular de duas formas diferentes, tá? Eu vou calcular uma e vocês vão calcular outra. Vou desenvolver o cosseno de 15 escrevendo 15 como 45 menos 30. Então, fica pela fórmula cosseno 45 cosseno 30 mais, porque no cosseno o sinal é invertido, seno 45 seno 30. Tá aqui. Substituindo esses valores, gente, eu vou substituir bem rapidinho, tá? Então, aqui os valores. Fazendo essas contas, aqui vai ficar raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, que dá essa fração aqui. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Agora, uma proposta para vocês. Pausem o vídeo e façam também essa fórmula, só que agora escrevendo o 15 como 60 menos 45. 60 menos 45 também dá 15, certo? E aí, gente, é óbvio que se a fórmula estiver certa, a gente tem que chegar nesse mesmo resultado. Se é cosseno de 15 aqui, isso aqui é cosseno de 15, tem que dar a mesma coisa. Então, pausa o vídeo e faça essa conta. Bem, gente, voltando agora, eu só vou exibir o resultado, tá? Cosseno de 60 menos 45 vai ficar cosseno 60 cosseno 45 mais seno 60 seno 45. Então, aqui os cálculos, e isso vai dar raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Tá vendo que deu a mesma coisa? Só está invertida aqui a ordem da soma, que não faz diferença nenhuma. Então, esses valores realmente são iguais. Bem, gente, agora, rapidamente, vamos aplicar a fórmula da tangente, né? Lá quando eu botei a formulinha, eu não falei sobre a condição de existência. Se aqui a gente tem um denominador, tá? Existe uma condição de existência. Esse denominador não pode ser zero. Então, gente, na tangente já tem uma condição de existência, né? Que a tangente é seno sobre cosseno. Então, lembra que a gente precisa excluir os valores onde o cosseno é zero, que é o π sobre 2, o 3π sobre 2 e todos que caem naquela mesma posição. Então, a gente pega esse ângulo aqui da tangente, que é o A mais B, e isso tem que ser diferente de π sobre 2, que é o primeiro ângulo. O que é esse mais kπ, gente? Com K sendo inteiro, ó. Se o K for zero, tá? Vai ser só o π sobre 2, mais zero que dá π sobre 2. Se o K for 1, vai ser π sobre 2 mais π. Ou seja, você está lá no π sobre 2 e anda meia volta, ou seja, cair lá embaixo, cair no 3π sobre 2. Se o K for 2, você vai estar no π sobre 2 e vai andar 2π, que é uma volta completa, você vai cair de novo em cima. Então, esse mais K vezes π, com K sendo o valor inteiro, é só para tirar todos os outros valores que não estão na primeira volta, tá? Quando a gente tira só o π sobre 2 e o 3π sobre 2, a gente está falando só da primeira volta, mas isso aqui vale para qualquer um. Então tá, então essa é a tangente de A mais B, né? A gente já falou lá no início. E agora, usando menos
raciocínio análogo igual lá do início que eu já expliquei. Vamos ver uma aplicação. Calcule tangente de 75. Então, vou escrever o 75 como 30 mais 45, tá? Aplicando a fórmula, em cima vai ficar tangente 30 mais tangente 45, embaixo vai ficar 1 menos o produto, tangente de 30 vezes tangente de 45. Então, tá aqui. Agora, substituindo esses valores, eu vou obter isso. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 e tangente de 45 é 1. Então, fico com essa fórmula. Gente, tá vendo que a da tangente vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer essas contas, né? A gente vai ter uma fração, e aqui a gente tem um irracional ainda com denominador. Então, vamos prestar atenção aqui. Vou fazer, primeiro, aqui multiplicando por 1, dá essa própria fração, tá? E aí eu vou fazer o MMC em cima e o MMC embaixo. Então, raiz de 3 sobre 3 mais 1, ó, esse 1 é 1 sobre 1. Se eu quero transformar ele em 1 sobre 3, eu preciso multiplicar em cima também por 3. Então, em cima vai ficar raiz de 3 mais 3 sobre 3. Gente, se alguém faz o MMC de uma forma diferente, fique à vontade, cada um faz do jeito que quiser, tá? E embaixo vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 3, também fazendo o MMC, vai ficar 3 menos raiz de 3 em cima sobre 3. E aí esse 3, gente, pode cancelar com esse 3. Por quê? Divisão de duas frações, você repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então esse sobre 3 aqui, na verdade, vai multiplicar aqui em cima. Tá? Então vai ser cancelado e vai ficar assim. Ah, posso fazer direto sem escrever aquele passo? Pode fazer direto se quiser. Tá? Mas a explicação seria essa. Bem, cheguei nesse resultado. O que eu tenho que fazer? Racionalizar. Eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3. Tudo bem? Gente, eu tenho que fazer a distributiva aqui, tá? Então vai ficar 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes raiz de 3, fica mais 3 raiz de 3. Agora esse vezes esse dá mais 3 raiz de 3 de novo. E esse vezes esse, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá a raiz de 9, que é 3. Embaixo, 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Agora, esse com esse vai dar menos 3 raiz de 3. E esse com esse vai dar menos raiz de 9, que é 3. Aqui, gente, ó, mais 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 vai cancelar. Então, vai ficar 9 menos 3, denominador vale 6. E em cima, 9 mais 3 dá 12. 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Acabou. Mas eu ainda consigo simplificar, ó. 12 é múltiplo de 6 e 6 é múltiplo de 6 também. Então, dividindo por 6 em cima e embaixo, eu vou ter 12 dividido por 6, que dá 2, e 6 raiz de 3 dividido por 6, que dá só o raiz de 3. Então, resposta 2 mais raiz de 3. Bem, pessoal, essa aula fica por aqui, tá? Tentem fazer agora os exercícios desse tópico e levem as dúvidas para os comentários desse tópico ou podem mandar por zap também, tudo bem? Pessoal, bom estudo a todos e fiquem com Deus.